Meus queridos irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. E nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 11. Romanos 5, de 1 a 11. As crianças vão descer, pastor Josué? As crianças vão descer? Bom, então se as crianças que estão aqui puderem descer, pastor Josué já está esperando. Está escrito assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Eu quero falar nesta noite sobre os frutos da justificação. E esta verdade que vou abordar hoje não é uma verdade secundária ou lateral, mas é o núcleo, a essência do próprio cristianismo. Este é o grande tema desta carta aos Romanos. Do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20, Paulo defende uma tese. A tese da necessidade absoluta da justificação pela fé. Uma vez que, se julgado pelas obras, o homem está irremediavelmente perdido, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Do capítulo 3, verso 21, ao capítulo 4, verso 25, Paulo vai argumentar como essa justificação aconteceu em Cristo Jesus. Não foi pelas obras, foi pela graça. Não foi por merecimento nosso, foi pelos méritos de Cristo. Não é por aquilo que nós fazemos para Deus, mas por aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, é que nós somos justificados. Agora, nesse capítulo 5, Paulo vai tratar dos frutos da justificação. Nós todos, penso, precisamos concordar com o Martinho Lutero, quando disse assim: com esta doutrina a igreja fica de pé, sem essa doutrina a igreja cai. Eu queria, à guisa de introdução, tratar de 3 coisas antes de nós entrarmos nos frutos da justificação. Primeiro, qual é a natureza da justificação? Precisamos entender isso. Justificação não é um processo, é um ato único e irrepetível. Justificação não é aquilo que Deus faz em nós, é o que Deus faz por nós. Justificação não acontece no seu coração, acontece no tribunal de Deus. Justificação é uma declaração jurídica de Deus, judicial de Deus.
que acontece no tribunal de Deus, informando que todo aquele que crê no Senhor Jesus não tem mais culpa sobre ele. Ao contrário, o seu pecado foi colocado na conta de Cristo, e a justiça de Cristo foi colocada na sua conta. Portanto, ele é inculpável perante o tribunal de Deus e não há condenação mais para ele. Portanto, na justificação não tem graus. Em outras palavras, não tem ninguém mais justificado do que outro. O crente mais fraco está tão justificado quanto o crente mais piedoso. Esta é uma declaração jurídica de Deus. Agora, a pergunta é: a quem Deus justifica? Nós julgaríamos injusto o justo justificar o injusto. Porque o justo justificar o injusto é injusto. Mas Deus não justifica o justo. Deus justifica o injusto. Mas como Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificar o injusto? Para nós é uma injustiça. E lá em Provérbios chega a dizer que Deus chama de abominação aquele que justificar o ímpio. Mas então como Deus pode ser justo e justificar o injusto? Deus justifica o injusto não por causa da injustiça do injusto, nem por causa da suposta justiça dele, porque a justiça do injusto aos olhos do Deus justo não passa de trapo de imundície. Deus justifica o injusto, imputando, colocando na conta do injusto a justiça plena do justo. Jesus Cristo, o justo, morreu por nós injustos, pagou a nossa dívida e agora Deus bota no nosso crédito a justiça do seu Filho. Por isso ele nos justifica e ao mesmo tempo continua sendo justo. Segunda coisa que nós precisamos entender é a causa meritória da justificação. A causa meritória da justificação é a morte de Cristo em nosso favor. Nós somos justificados porque um substituto legal assumiu o nosso lugar como nosso fiador, como nosso representante e pagou a nossa dívida e morreu a nossa morte, de tal maneira que estando nós em Cristo, nós estamos quites com a lei de Deus e nós estamos quites com a justiça de Deus e não pesa mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a causa legal, esta é a causa meritória da justificação. Mas existe uma causa, que é a causa que nós chamamos de instrumental, é a fé. Justificados, pois, mediante a fé. Você e eu não somos justificados pela nossa fé, ou melhor, por causa da nossa fé. Nós somos justificados mediante a fé. A fé não é a causa meritória, a fé é a causa instrumental. Pela fé nós nos apropriamos do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então preste bem atenção. Você não é salvo por causa da sua fé. Você é salvo por causa de Cristo e da sua morte. Mas você se apropria desse presente mediante a fé. Pois bem, dito isto, então agora é hora de nós olharmos quais são os frutos da justificação. Primeiro, olha comigo o verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Primeiro fruto da justificação é paz com Deus. E é preciso entender que paz com Deus é diferente de paz de Deus. Paz de Deus, que está lá em Filipenses 4:7, é um sentimento que pode estar com um tanque cheio hoje e pode estar com um tanque vazio amanhã. Você pode estar com muita gostosa paz de Deus hoje e amanhã você pode estar num vale de muito aperto e muita angústia, precisando da paz de Deus no seu coração. Paz com Deus
não sofre variação, porque paz com Deus não é um sentimento, é um status. Paz com Deus significa que antes de você crer em Jesus, você era réu diante de um juiz. Agora, tendo paz com Deus, você é filho diante de um pai. Significa que o muro de separação acabou, que a inimizade acabou, que você foi reconciliado com Deus e tem plena aceitação na presença de Deus. Lembram lá no Velho Testamento? Os gentios ficavam do lado, no pátio dos gentios, e até os sacerdotes tinham um véu do templo que não podia entrar senão uma vez por ano. Pois bem, com a morte de Cristo, o muro foi quebrado e o véu foi rasgado. Agora nós temos pleno acesso a Deus, fomos reconciliados com Ele, isso é paz com Deus. Segundo fruto, olha comigo o verso 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Se o primeiro fruto da justificação é paz com Deus, isso tem a ver com o passado, o segundo fruto é acesso à graça, isso tem a ver com o presente. E essa palavra, acesso na língua grega, ela tinha 3 significados. Primeiro, tinha o significado de alguém entrando na presença da realeza, no palácio do rei. Eu quero dizer para você que nós temos acesso à sala do trono. Você pode ser feio, você pode ser bonito, você pode ser velho, você pode ser jovem, você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser doutor, você pode ser analfabeto. Você entra na presença do rei, não é pelos atributos secundários que você tem, você entra na presença do rei porque você é filho do rei, você tem livre acesso. Segundo, essa palavra acesso tinha a ideia de entrar no templo para adorar. Significa o seguinte, que Deus não habita em casas humanas, feitas por mãos humanas. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Não importa se você esteja na rua, não importa se você esteja no hospital, não importa se você esteja no seu escritório de trabalho, ou no seu campo de atividade, não importa se aqui no templo, não importa o lugar que você esteja, você tem qualquer momento, qualquer dia, em qualquer lugar, livre acesso à presença de Deus como adorador. Livre acesso. A palavra acesso tinha um terceiro significado no grego. Significava ancorar no porto, seguro. Na vida nós temos muitas tempestades, mas com certeza nós podemos fincar nossas âncoras e chegar no porto seguro, porque nós temos livre acesso a esta graça na qual estamos firmes. Se a paz é um fato único, mudança de status, acesso à graça é uma coisa contínua ao longo da nossa vida. Terceiro resultado, ou terceiro fruto da justificação, confira comigo por favor, o verso 2. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, é a alegria e exultação na glória. Veja você, paz com Deus tem a ver com o passado, acesso à graça tem a ver com o presente, e exultação em relação à glória tem a ver com o futuro. Em outras palavras, aquele que está justificado não tem mais medo do amanhã, não tem mais medo do futuro, não tem mais medo da morte. A morte perdeu o seu poder, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo foi lá e tirou o aguilhão dela. Jesus matou a morte, Jesus venceu a morte, Jesus triunfou sobre a morte, e agora para o Filho de Deus, a Bíblia diz que morrer é lucro, que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, que bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem de suas fadigas e as suas obras os acompanham. Morrer agora é deixar o corpo e habitar com o Senhor, é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Não precisamos mais ter medo. É por isso que Paulo, nos portais da morte, diz: eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu não sei quantos de vocês leram o livro de Miguel Gonçalves Torres, o Apóstolo de Caldas. E esse livro é a biografia de
Miguel Gonçalves Torres. Miguel Gonçalves Torres foi um dos 4 primeiros seminaristas da Igreja Presbiteriana do Brasil. Foi a primeira turma formada no seminário aqui no Brasil. E ele era um português. Ele era muito doente. E ele dizia para os seus colegas assim: não basta alguém viver bem, é preciso morrer bem. E no dia que ele estava partindo para o Senhor, no seu leito de enfermidade, ele chamou a sua esposa e disse: querida, vem cá. Quando ela se aproximou, ele disse para ela: eu pensei que na hora da morte eu iria para o céu, mas eu quero dizer para você, querida, que foi o céu que veio me buscar. E com essas palavras, ele adormeceu. Quando Dwight Lyman Moody adoeceu para morrer, enquanto voltava de trem para sua casa, no país inteiro o povo se reunia em oração por ele, mas na hora da partida dele ele disse: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, eu estou entrando na glória. Dr. Mark Lloyd Jones, talvez o pastor mais influente do século XX, vitimado por um câncer, um dia ele chega e reúne a família e disse: meus queridos, não orem mais pela minha cura, não me detenham da glória. Essa é a convicção de um crente justificado. Ele olha para o futuro, ele olha para frente, ele olha para a eternidade e ele exulta na esperança da glória de Deus. É plena convicção, é plena certeza. Mas vamos ver o 4º fruto da justificação. Confira comigo o verso 3. E não apenas isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança, e a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Talvez você pergunte assim: pastor, será que a doutrina da justificação pela fé só pode nos ajudar depois que partirmos desta vida? Ou será que essa doutrina pode nos ajudar agora, nesse momento? Será que doutrina é apenas uma coisa para a nossa cabeça? Ou será que essa doutrina tem a ver com a nossa vivência, do aqui e do agora? Talvez você possa até pensar: pastor, me permita a expressão, pastor, o senhor não sabe a magrela que eu estou passando. Eu quero saber se esse negócio de justificação pela fé me ajuda hoje. Eu nem estou pensando na minha morte, no futuro, na eternidade. Eu estou precisando resolver o meu problema agora. Como é que isso me ajuda? Como é que isso acalma o meu coração? Como é que isso me abençoa? E Paulo vai responder isso, quando ele diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Paulo não está defendendo aqui a filosofia masoquista. Paulo está argumentando aqui, meus irmãos, que nós não nos alegramos nas tribulações por causa das tribulações, mas nós nos alegramos nas tribulações por aquilo que elas podem produzir na nossa vida. E o que é tribulação? A palavra grega traz a ideia de uma pressão, de um rolo compressor que passa em cima de você. Essa palavra no latim é a palavra tribulum, e tribulum era o descascador de cereais. Era um rolo cheio de prego, onde passava em cima do cereal seco, e a palha ia para um lado e o grão maduro para o outro. Tem hora que você é passado na engenhoca de Deus. Tem hora que Deus passa esse rolo em cima de você, para jogar a palha para um lado, para deixar o grão bonito e útil do outro. E Paulo diz: nos alegramos nas tribulações, porque a tribulação produz o que aí? Perseverança. A palavra perseverança é uma das palavras mais lindas da língua grega. Essa palavra significa paciência triunfadora com circunstâncias adversas. É passar pelas lutas da vida, não murmurando, não gemendo, não reclamando, não duvidando do amor de Deus, mas é passar por essas circunstâncias glorificando a Deus, não porque você gosta de sofrer, mas porque você sabe que Deus é o Deus que capacita você, Deus é o Deus que treina você, Deus é o Deus que forja o caráter de Cristo em você, pelas coisas que você sofre. Que esse sofrimento é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus vai ministrar as coisas mais profundas à sua alma. E ele prossegue e diz:
E a perseverança produz experiência. A palavra experiência aqui é muito bonita, porque ela significa exatamente a mesma palavra que o ourives usava quando jogava um metal no fogo, e o fogo só tinha duas finalidades: derreter a escória e purificar ainda mais esse nobre metal. É isso que Deus faz conosco. Sabe o que Deus está querendo com você e comigo? Deus não quer que você tenha uma experiência de segunda mão. Ah, o meu Deus é o Deus do meu avô, é o Deus do meu pai. Graças a Deus, porque é o Deus do seu avô e o Deus do seu pai. Mas a pergunta é, Ele é o Deus da sua vida? Já cantamos hoje, Ele é o Deus dos antigos, mas Ele é o Deus da sua vida. Lembram quando Jacó fugia da casa de seu pai, da sua mãe, para não ser morto por Esaú? Quando ele chega em Betel, Deus se revela a ele da seguinte maneira: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, teu pai, e quase que você espera, e eu sou o teu Deus. Mas Deus não fala isso. Ele era apenas até então o Deus do seu avô e o Deus do seu pai, mas ainda não era o Deus da sua vida. Sabe quantos anos ele tinha nesse tempo? 73 anos, ele não era um adolescente. Foi necessário mais 20 anos para ele ir para Padã Arã, voltar de lá com família, e quando ele está passando no Val de Jaboque, ele tem um encontro com Deus. Ele diz: agora eu vi a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Você agora vai chamar Israel, e a partir daí, Deus é conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus da sua vida. Deus quer que você tenha a sua própria experiência com Ele. E aí Paulo diz assim: e a experiência produz esperança, e não é uma esperança vaga. Será que vai chover em São Paulo? Será que o Cantareira vai encher? Nós temos esperança. Essa esperança que está escrita aqui é uma esperança muito maior do que essa se vai chover ou não vai chover. É uma esperança que não se confunde. Não é uma coisa vaga, possível, hipotética, é uma garantia absoluta. Não é uma crendice, é uma fé, é uma certeza inabalável, é uma convicção indubitável. Mas aí, queridos, nós vamos ver agora o quinto fruto da justificação. Confira comigo o versos 5 a 8. Que é o derramamento do amor. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu quero dizer para você que aqui há um derramamento do amor de Deus no nosso coração. É uma espécie de chuvarada de Deus. Eu quero dizer que o seu coração não fica igual Cantareira, vazio, não. Há uma chuvarada, há torrentes de Deus enchendo o seu coração. E como é que esse amor de Deus, que vem como chuva torrencial sobre o seu coração, esse amor é caracterizado de três maneiras. Primeiro, é um amor profuso, copioso. É um derramamento do amor. Você é encharcado por esse amor. Você fica constrangido por esse amor. O amor de Deus por você não foi um amor apenas escrito em letras de fogo nas nuvens, mas demonstrado, esculpido na cruz do Calvário. Deus amou você de tal maneira que deu seu Filho. Segundo, o amor de Deus é um amor imerecido. Confira comigo, por favor, como Paulo descreve a você e a mim o ser humano nos versos 6 a 10. Se você conferir aí, versículo 6, Paulo diz que nós éramos fracos. Depois ele diz no verso 6 que nós éramos ímpios. Depois ele diz no verso 8 que nós éramos pecadores. Depois ele diz no verso 10 que nós éramos inimigos. Bom, amar uma pessoa boa é uma coisa natural.
Paulo chega até a fazer a seguinte colocação: é até possível que por alguém que seja boa, uma pessoa boa, alguém se anime a morrer. Eu pergunto a você, se animaria a morrer por alguém bom? Você se animaria? Agora, ainda que você se animasse, quem é pai e quem é mãe aqui, jamais, nem pensaria na grande ou pequena possibilidade de oferecer seu filho para morrer. Você até é capaz de morrer, mas entregar seu filho, impensável. Impensável. Pois o amor de Deus por nós não é produzido por quem nós somos, mas apesar de quem nós somos. Deus nos amou quando nós éramos fracos, quando nós éramos ímpios, quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos dele. Deus foi capaz de amar infinitamente os objetos da sua ira. É um amor imerecido. Terceiro lugar, este amor é um amor provado. Confira aqui o versículo 8 comigo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nunca duvide do amor de Deus, nunca questione o amor de Deus, nunca peça provas do amor de Deus. Deus já provou o seu máximo amor, dando o seu filho para morrer por você, sendo você um pecador. Penúltimo lugar, sexto fruto da justificação, é a certeza da glorificação. Confira comigo os versos 9 e 10. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Primeiro resultado, amado, aqui, é a certeza da glorificação. O que está escrito aí? Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Não entraremos em juízo de condenação. Isso já está resolvido. Aquele que crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Portanto, a sua sentença já está lavrada. Não tem mais condenação sobre a sua vida. Você já está na glória. Aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. E aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Você tem plena certeza que lá no juízo final, você vai ficar de pé, quando todos terão que se curvar com o rosto no chão, você vai ficar de pé, porque a justiça que leva você àquele tribunal, não é a sua própria, mas a plena justiça de Jesus Cristo, o Filho de Deus, imputada a você. Não há condenação. Não há juízo, você passou da morte para a vida. Segunda coisa que acontece, olha comigo no verso 10, que é plena comunhão, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Em outras palavras, a morte de Cristo na cruz não foi tudo que ele fez por nós. Tem mais. Ele morreu pelos nossos pecados, diz Paulo, e ele ressuscitou por causa da nossa justificação, e agora ele vive lá no céu para interceder por nós. Nós temos plena comunhão com ele. Ele vive para nós. Ele morreu por nós, mas ele vive para nós. Como nosso amigo, como nosso conselheiro, como nosso consolador, como nosso intercessor, como nosso Senhor, como nosso Rei, como nosso soberano. Mas finalmente, quero concluir. Sétimo e último resultado, ou sétimo e último fruto da justificação, conforme esse texto, é a alegria em Deus. Olha o verso 11 comigo. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Confira você 3 expressões no texto. A primeira delas está no verso 2. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, em relação ao futuro. Segundo, verso 3. E gloriamo-nos nas próprias tribulações, em relação ao presente.
Mas agora Paulo chega ao ápice da sua argumentação e diz: nós também nos gloriamos em Deus. O que significa isso? Significa que a nossa máxima alegria não está nem mesmo na nossa salvação, mas está no Deus da nossa salvação. Melhor do que suas dádivas é o doador. Deus é o supremo bem e a razão máxima e o conteúdo máximo da nossa máxima alegria. Nos gloriamos em Deus. Na linguagem de Abacuque, ainda que chegue uma catástrofe, ainda que uma tragédia desabe sobre a nossa cabeça, ainda que o campo não produza nada, ainda que não chova em São Paulo, ainda assim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Deus é a nossa alegria máxima, absoluta, plena, louvado seja o seu nome. Queridos irmãos, é da mais alta importância que a igreja de Deus volte a este princípio essencial do Evangelho, a essa bandeira essencial da reforma do século XVI, porque, como Lutero disse, com esta verdade a igreja fica de pé, sem essa verdade a igreja cai. Se nós colocarmos os nossos olhos em Cristo, para confiarmos nos seus méritos, nós ficaremos de pé e nós viveremos vitoriosamente. Se nós olharmos para nós mesmos, ficaremos desesperados e fraquejaremos. Que Deus seja glorificado, que os nossos olhos estejam postos em Cristo. Amém.